Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Hanna. Eu atuo na promoção da saúde e redução de dano. Eu atuo também na atenção psicossocial, que é um dispositivo de saúde mental no SUS, tá? É, Enfim, eu quero aproveitar que a gente está no mês de setembro para poder trazer uma reflexão para a gente, né? Eu trabalho no SUS, então eu acabo fazendo um trabalho diverso com pessoas de diversos perfis, pessoas de diversas realidades socioeconômico, é, enfim, são pessoas que têm uma vivência muito ampla e muito diferente uma das outras. Mas o que eu vou trazer é algo que talvez a gente não costuma debater tanto, né? E eu lembro que algumas pessoas que me seguem, que trabalham comigo, elas sempre falam muito dessa questão para eu poder estar trazendo e poder falar. Enfim, eu quero falar um pouco sobre o processo de exclusão de pessoas trans da sociedade, tá? Aproveitar, trazer um pequeno resumo sobre isso e poder entender de fato como é que acontece esse processo de adoecimento e produção de saúde. Lógico que não vai dar para poder falar tudo num vídeo só, mas eu quero trazer um pouco essa questão para a gente poder refletir, né? A galera que trabalha na área da saúde, é importante que elas também tenham essa reflexão, porque só assim a gente vai poder pensar numa prática e uma produção de saúde que ela não tenha esses atravessamentos, que seja um atravessamento racista, que seja um atravessamento machista ou da questão da transfobia, que a transfobia, a homotransfobia quer dizer que é um preconceito voltado com pessoas LGBTQIAPN+. E eu quero também trazer um pouco sobre essa reflexão sobre o processo de exclusão de pessoas trans, tá? Dizer que esse processo de exclusão, ele vai começar a partir do âmbito familiar. Dentro do âmbito familiar, muitas das vezes a família não sabe como lidar, desconhece da questão e acaba é, expulsando aquele sujeito, aquela pessoa de casa. E através desse processo de exclusão, muitas das pessoas elas são expulsas desde quando são criança, desde a adolescência, do processo da adolescência, e a partir daí elas vão encarar diversos desafios na vida. A galera que a gente atende no SUS, basicamente, são pessoas que elas têm um vínculo familiar muito fragilizado ou rompido. E falando de pessoas trans, acontece muitas das vezes esse processo de exclusão que ele acontece em casa, no âmbito familiar, e sucede-se na sociedade como um todo. E esse processo implica uma série de fatores que vão impactar diretamente na saúde mental da pessoa. Vai fazer com que ela não tenha acesso à educação, que ela não tenha acesso à questão da saúde, com que ela não tenha acesso à questão do trabalho e renda e uma série de outros fatores que vai fazer com que aquele sujeito fique à margem da sociedade. Então, eu queria pensar com vocês. Se a gente não tem trabalho, a gente não tem renda, a gente não tem acesso a uma instituição de saúde, a gente não tem acesso à alimentação, moradia básica. Como que é possível a gente ter saúde se a gente não tem o básico, né? E eu quero trazer para vocês essa reflexão. Eu, como uma profissional da saúde mental, poder trazer e mostrar que a produção da nossa saúde, ela vai para além das questões biomédicas, vai para além das intervenções farmacológicas, que é aquele tratamento com medicação, mas que é preciso uma prática de cuidado muito mais ampliada, tá? E a gente poder reconhecer os nossos processos violentos, quanto profissionais, quanto pessoas,
isso aí já é algo muito significativo. Muito significativo, que só a partir daí a gente vai pensar numa produção de saúde, numa produção de cuidado que seja saudável, tá? E eu queria trazer essa fala justamente, aproveitar que a gente está no mês de setembro, e é uma fala que eu trago como referência ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, e da gente poder fazer essa reflexão, olhar para as pessoas de fato, não só o mês de setembro, mas que a gente possa fazer esse exercício ao longo do tempo, de olhar para as pessoas ao nosso lado, entender qual mensagem aquela pessoa quer passar, se de fato realmente está tudo bem, e da gente se reconhecer nesse lugar de produtores da violência, a partir do momento que a gente deixa os nossos preconceitos falarem mais alto, a partir do momento que a gente deixa os nossos preconceitos se expressarem, e assim a gente produz um contexto de violência, um cenário de violência, de marginalização contra outras pessoas. Eu citei o exemplo de pessoas trans, mas isso não aplica-se só a pessoas trans. Mas esse conceito pode se aplicar a outras pessoas, tá, gente? E era isso que eu queria trazer um pouco sobre essa questão do processo de exclusão para a gente poder refletir, tá? E é isso, gente. Obrigada, tenha uma ótima semana para todo mundo e um beijo e que vocês fiquem bem.